Boa noite! Olá, tudo bem? Eu sou Cristóvão Ferreira e estamos aqui iniciando mais um podcast da Praia Show. E agora, este podcast vai estar misturado lá com Poetcast lá no YouTube, que é o meu canal, o canal do Cristóvão Ferreira, poeta, e esse canal vai ter muita poesia e muito papo cultural para você. Eu estou aqui com meu amigo Cláudio Luiz, que vai inclusive estrear o Poetcast, hein? Cláudio Luiz está estreando, espero que venha aí com o pé quente, hein, Cláudio? Para a gente bombar naquele canal. O Cláudio Luiz é grande camarada aí das antigas, um militante da cultura, militante ferrenho aí das artes e da cultura, guarujaense de velhos tempos. E hoje a gente estou trazendo o Cláudio aqui para bater um papo com você sobre tudo o que a gente precisa saber de cultura. Cláudio, boa noite. Boa noite, Cristóvão. Boa noite a todo mundo que está ouvindo e que está vendo aqui o programa. É um prazer imenso estar aqui, principalmente para falar da coisa que eu mais amo nessa vida, que é falar sobre cultura. E é isso, eu quero poder estar com esses minutos aqui com vocês, podendo falar aquilo que eu entendo ser certo, aquilo que eu compreendi na minha vida. Beleza, então vamos lá, vamos ver o que você compreendeu de certo na cultura. Cláudio, é só uma curiosidade, assim, para a gente já começar bombando, dando porrada, porque a cultura, meu amigo, é uma questão triste aqui nesse Guarujá, não é não? Na verdade a gente precisa ter a cultura como pilar importante, porque a cultura é transversal e as pessoas não sabem que estão na administração pública, elas não entendem assim. A gente tem que fazer cultura na saúde, no meio ambiente, na própria cultura, em todos os canais possíveis e todas as secretarias possíveis. Política cultural, ela é transversal, ela tem que estar na educação, ela tem que estar no meio da comunidade, no turismo, em todas as secretarias. Isso. Todas as secretarias cabem cultura, todas, né? As secretarias. E a cultura é a única que não faz cultura. Justamente. Na cidade. E assim, existe também uma questão orçamentária cruel, porque muitas vezes o governo tem preconceito até em questão de religião e acaba tirando dinheiro da cultura. Não acho importante investir em cultura por mero preconceito. E de saber que cultura, cada R$2 que se investe, R$1,75 volta aos cofres públicos e gera emprego diretamente. Cláudio, você me falou que a religião está impedindo a cultura da nossa cidade? Não só a nível federal, que tivemos no último governo, né, que tinha uma visão disturpada da importância da cultura, por viés ideológico religioso, aqui na cidade também. A gente teve 2 governantes passados, municipais, que tiveram esse viés e tiraram as possibilidades de política pública direta ao povo do Guarujá. Principalmente cultura como inclusão social, cultura como paz, como cultura de não violência. Todos esses investimentos foram tirados por uma questão ideológica religiosa. Eu vou te falar uma coisa, o entrevistado é você, mas eu preciso contar um pouquinho dessa minha experiência também na cultura, para a gente ver como é, né, a diferença da gente ter uma cultura livre, liberta, né, dessa questão religiosa, e a gente ter esse entrelaçamento aí que não dá certo, né? Cultura e religião. Na verdade assim, os eixos temáticos compreendem religião. Sim. Religião também é cultura. Também, eu tento definir, Cristóvão, a importância da cultura, porque assim, quando a pessoa nasce, a língua que ela fala, a comida que ela come e o que é versado de religião da família. Isso é impactado no cidadão. Sim. Então a cultura também é religião, mas a religião ela tem que ser plural. Não pode ter preconceito com as culturas, religiões de matriz africanas. Você não pode ter preconceito com outras denominações.
a não ser tal essa, tal aquela. É essa a questão. E quando você vai para a política pública, pior ainda. Você tem que fazer plural. Você tem que fazer plural. Então, o que eu ia te contar assim, porque quando nós iniciamos, né, nós somos do mesmo período na cultura, eu acredito. Eu iniciei lá no meados dos anos 70, por aí eu acho que foi mesmo o mesmo período que você começou, né? E eu tive o prazer de desenvolver coisas maravilhosas na cultura, até meados dos anos 90, né? Quer dizer, foram quase uns 20 anos assim, muito ativos. Inclusive foi um período até que a gente se separou um pouco, né? A gente perdeu assim um pouco na amizade porque você estava aqui, né? E eu em Santos. Eu saí daqui para ir fazer cultura em Santos, né? E Santos, São Vicente e tal, porque aqui nunca achei um espaço aqui para fazer. Tanto que nos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, eu retornei e tentei montar uma casa de cultura, você lembra bem disso, e não consegui, quer dizer, banquei aí alguns anos, funcionou aos trancos e barrancos, mas depois não deu para aguentar, os caras são mais fortes e tem mais grana, né? Mais grana. Então, diante disso, né, a gente tem essa experiência de como não misturar as coisas, né, de uma cultura libertária, uma cultura voltada para a formação, voltada para o povo, né? E o Guarujá, eu particularmente não consegui ver isso nesses últimos... Não, nunca vi, né? Na verdade, eu moro aqui há 50 e tantos anos, eu nunca vi um período... Houve alguns períodos em que a gente deu uns passos, né? Alguém passou pela cultura, falou, aqui tem uma cultura aqui. Mas não passou disso. Em Santos, muito pelo contrário, a gente teve secretários e secretários e... Tem uma diferença, você fala bem, eu só para deixar em termos de contemporaneizar a questão do tempo. Eu começo a militar em 86, porque eu nasci em 68, então em 1970 eu ainda era 70 Mas eu sei que você sempre teve, eu sempre tive você como referência mesmo. O Cristóvão sempre foi uma pessoa que eu conheci militando e lutando por aquilo que tu acredita. Comparar com o Santos, eu acho uma primazia errada, porque eu tive no Fórum Mundial Social em 2010, e lá a gente tinha uma discussão dessa, de nível de comparativo com o Santos. E aí você vê que o problema de Santos é igual ao daqui. Lá a diferença é que tem entidades independentes do governo municipal e que são as referências. Para você ter ideia, os grandes projetos de Santos hoje são tocados pela iniciativa cultural que não tem ligação com a prefeitura. Um exemplo, o Curta Santos era do Toninho Dantas, lembra? Então não tem nada a ver com a prefeitura. Eu vou só explicar. Aí depois eu vou te explicar. Tem Arte no DIC que também se fundou e é independente. Isso. Aí você tem tem várias entidades que são referências que elas são independentes. Claro que aí depois veio a subvenção, aí você institucionaliza aquela entidade, aquele projeto, com subvenção. Mas o supra-sumo se fez sozinho. Guarujá. Sim, mas aí, Cláudia, não vamos transformar num debate isso aqui, mas eu vou só te dar um toque assim. Como você aproveitou para dizer que eu sou mais velho no negócio, eu me achei no direito. Não, porque assim, cara, se você pegar, vamos iniciar pós-ditadura. Vamos começar nosso papo pós-ditadura, porque antes da ditadura ninguém tinha nada. Né? E até dentro do que eu estou estudando no mestrado, justamente nós estamos sofrendo justamente por esse período da ditadura, onde nós tiramos sociologia, filosofia da nossa grade curricular da escola. E isso repercute também na cultura. Pode continuar. Isso, porque assim, se você pegar o período pré-abertura, né, período ditatorial, a gente não tinha nada, só tinha porrada, era só porrada. E aí a gente veio, iniciou o processo aqui na Baixada com a eleição de 88. Né? E aí Santos teve um prefeito mais ou menos progressista, que depois provou que não era tanto, e Santos
teve também um, mas não era muito progressista, que as duas forças que bateram, né, se bateram, o mais progressista perdeu, que era o Bin Laden, e ganhou o velhinho lá, que era do Karatê, esqueci o nome dele agora. Mas em compensação nós tivemos em Santos um secretário de cultura que era porreta, cara. Não, sim. Taná Correia, Sim, Taná né? Correia foi meu diretor. Então, Taná Correia foi meu diretor. Taná Correia, eu vi parado no ar. Isso. Então, e aí é por isso, aí é que eu te falo, olha a diferença não, de você ter, não, né? Sim, Taná Correia retornando. Não, mas né? eu falei assim, que a gente às vezes olha para Santos, e claro que tem uma questão demográfica e econômica diferente da nossa. Sim. E lá você tem teatros, tem equipamentos públicos, lá você tem o SESI, lá você tem a série de situações, tem uma renda per capita diferenciada, você tem toda uma situação que não dá para comparar. Não que não é ruim, mas não dá para comparar com a gente, Guarujá. Porque o Guarujá é um município bem mais novo que Santos, e não tem, eu lembro quando eu estive nessas passagens, eu estive também como diretor de cultura no Guarujá, durante 2 anos. E a grande dificuldade nossa era justamente espaço para fazer artístico. Nós tínhamos só o teatro, aí foi quando nós conseguimos transformar o Ferreira Sampaio, que era um depósito de alimento de merenda do Maurici, a gente conseguiu, através da educação, transformar. Metade ficou o CRAS, outra metade ficou o Ferreira Sampaio, que hoje está fechado de novo. Acabaram de novo. Acabaram novamente. Coitado do meu amigo Ferreira. E que é um espaço assim, crucial para levar para a comunidade. Porque ali você está em frente a uma escola, você tem um anfiteatro completo, né? Inclusive na época até espetáculos a gente contratava para poder passar gratuitamente lá. Então essa não dá para comparar no Guarujá. Mas veja bem, eu não falo mal do Guarujá pelo simples prazer. Não tenho prazer nenhum em falar mal do Guarujá culturalmente, na questão cultural. É que você não tem, cara, por exemplo, quando você diz nós não temos equipamentos culturais, é justamente o grande problema, que a gente não conseguiu ter um prefeito e um secretário de cultura que falasse a mesma língua e criasse os equipamentos culturais. Santos tem equipamento cultural porque um dia alguém falou a mesma língua e criou-se. Lá tem equipamento do Estado, equipamento de fundações. Tem de fundação, e também do próprio município. O que falta no Guarujá? Em 2010, aqui no Guarujá, foi aprovado a lei e a política cultural, porque foi feito pelo governo federal, o Guarujá também fez. Teria que ter feito um plano decanal de 10 anos para a gente poder ter continuidade. Sim. Esse é o problema. Aí que está o problema, o pessoal. Porque entra um e não dá continuidade no que é do outro. Entendeu? Não dá continuidade no que é do outro. Uhum. E aí o que acontece? Ninguém coloca o tijolinho em cima daquilo. Nós temos que ter o Plano Municipal de Cultura do Guarujá revisto, a definição de verba do fundo de verdade, colocado mesmo de forma que a prefeitura coloque mesmo o valor lá e que esse valor seja empenhado separadamente e que nós possamos ter um planejamento decanal, ou seja, 10 anos, e a gente tem que definir. Aqui é muito fácil, né? Porque a gente é uma ilha, né? Então a gente sabe que não vai poder crescer muito. Então, qual é o equipamento cultural que nós vamos ter em Vicente Carvalho? Qual que nós vamos ter no Perequê? O que nós vamos ter na Maré Mansa? É essa a questão. Aí qualquer governo que vier tem que colocar o tijolo para ter aquele equipamento no Perequê e assim por diante. Essa política pública ela foi pensada. Então quando a gente fala assim, que tem que criticar mesmo. Porque falta política. E não adianta ficar fazendo, e aí eu vejo muita gente, mas está fazendo aquilo, fazendo eventos de entretenimento, entendeu? E caros. Uhum. Pode falar. E caros, Cristóvão, por quê? Quando você pega o entretenimento e não é cultural, acabou aquilo, não fica nada. Uhum. Não fica nada. Um exemplo, você investir no espetáculo, no teatro,
como é que fala, e no stand-up. Acabou o stand-up, não fica nada. O cara vem, ele reforça preconceitos e piadas de coisas que não agreguem nada e vai embora, e não fica nada. Você não tem mais uma apresentação com cenário, com figurino, com sonoplastia, você não tem mais esse investimento. Entendeu? Então assim, nós temos que pensar a cultura é justamente isso. Muita coisa que o Guarujá faz é entretenimento. E isso não fica nada. Não, não, mas eu estou fazendo. Nenhum tipo de eu estou fazendo, formação. Eu estou fazendo pro turismo. Pra quê? Tem que fazer para a comunidade. Turista, não sei, essa história de turista, por exemplo, a parte do teatro, eu estou falando. Claro que a cultura para o turista tem que existir, mas você tem uma área, né, que é onde o turista vai estar e que tem algumas coisas, a gente não pode negar, mas se faz lá, sim, né, sim. as feirinhas, isso o Guarujá sempre mas tem. Isso é turismo, tem que fazer. Né? Sim, mas é aquele negócio que a gente falou, né? Tá embutido. Mas aí você tem que definir a transversalidade da cultura no turismo. O verbo transversal do turismo. Sim. Mas quer ver um exemplo? Eu dou um exemplo muito claro. Cláudio, mas tem que ter peças lá no Procopio Ferreira. Beleza, bacana. Então vamos lá. Como é que você faz formação de público então? Eu tenho uma ideia. Eu queria até te falar essa ideia em primeira mão. Qual que é a ideia de formação de público? O teatro tem 400 lugares. A prefeitura tem direito a 40 lugares. 40. Cada espetáculo a prefeitura tem direito a 40. O que nós temos que fazer? Pegar esses 40 ingressos e levar a comunidade lá para dentro. Colocar o ônibus aqui no Perequê. Tá certo? Pegar o ônibus, colocar ali no lugar central, divulgar e dizer, olha, quem tiver naquele horário vai pegar o ingresso e vai assistir a peça. Leva até o teatro, assiste a peça com um ator nosso, treinado, para entrar e falar da rotunda, falar do tamanho do palco, falar por que é sonoplastia, o que é cortina, por que o primeiro e o segundo aviso. Sim. E no final, que a peça acabar, levar e trazer de volta para cá. Isso, em um ano, vai gerar mais de 20 mil pessoas querendo ir para o teatro. É Sim. Muita coisa. É um trabalho de formação. Formação de público para teatro. E assim nós temos que fazer formação de público para música, para dança, entendeu? Eu esqueci esse negócio aqui, rapaz. Mas pode continuar, Cláudio. Prometo que eu vou desligar. Não. Vamos ali. Então é isso. Eu acho que além de se gastar mais com cultura, e aí nós temos o Guarujá que não gasta 1% do orçamento com a cultura. Não se gasta 1% do orçamento com a cultura. E é obrigação, através da lei, a lei federal, cada cidade tem que gastar no mínimo 1%. Sim. E Guarujá não gasta, além de não gastar 1%, ainda gasta mal. Entendeu? Ainda gasta com projetos que não ficam aqui, que não disseminam a cultura, que não forma público para teatro, não forma público para dança, não forma atores, não forma... E é essa a nossa luta aqui, entendeu? De fazer, de chamar a atenção, de divulgar e de chamar a importância da cultura como política pública para que isso aconteça, de fato, entendeu? Para que as coisas aconteçam. E assim, aí nós volta ao início, na nossa psicogênese aqui, eu um pouco mais velho, você um pouco mais novo, ou vice-versa, mas a gente já está chegando numa idade que a gente queria ter visto já esse apogeu cultural na minha cidade, Guarujá. Entendeu? Gostaria de ter visto um teatro que a gente projetou ali na Tancredo Neves, ali na Vila Zilda, com uma explosão demográfica muito grande. Ele precisava de um equipamento social de cultura. Chegamos até ter um projeto da USP que chegou a fazer ali, sugerimos para que pudesse ser feito. Ter as coisas básicas de cultura sendo feitas. Os espaços também, entendeu? E uma política pública anual que independesse da prefeitura, que fosse pelo Conselho de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura, que eles pudessem fazer a coisa acontecer. Eu acho que hoje Guarujá suportaria minimamente mais 2, 3, até 4 teatros. Suportaria, não só suportaria, como é necessário. Porque se você pegar Vicente de Carvalho com 100 e tantos mil habitantes, é um absurdo, Vicente de Carvalho é maior do que muitas cidades do interior. Muitas cidades. Né? E não tem um teatro.
Você pegar os bairros Santa Rosa, é E hoje, muita gente. só para acrescentar, e hoje os teatros, eles podem ser arena multiuso. Sim. E aí você tem teatros que podem ser cinema, Pode ser que pode ser cinema, teatro, pode ser claro, sala de dança, claro. pode ser várias. Durante o dia você tem treinamento, à noite tem um teatro. Com E certeza. e com acústica, com qualidade. Você imagina, por exemplo, aqui, nós estamos aqui no Perequê, para quem não sabe. Eu mesmo não sabia que tinha Nós espaço estamos aqui no Perequê. com tudo que tem direito, viu, gente? Eu dou entrevista aí para esse Brasil aí, já tive fora do Brasil, já tive em 2013 discutindo política pública na Europa. O equipamento aqui é igualzinho. É igual. O ar-condicionado está funcionando, tá tudo tranquilo aqui. Sucessão Parabéns, aqui, viu? pô, Parabéns mesmo. E eu então, mesmo não sabia que era assim. Você vê que nós estamos aqui e o Perequê hoje também é maior do que muitas cidades no interior, só o nosso bairro, né? Sim. E nós não temos, né? Não existe. Então hoje, né, tem aqui o Ricardo com essa associação que está na luta, né, batalhando para levar alguma coisa para esse povo. Mas isso, cara, a gente tem que falar, isso é claro que é obrigação, não é Então, obrigação aproveitando o ensejo de ser do poder obrigação, público, né? eu queria poder também falar um pouquinho desse momento da cultura nacional, tá? E dizer que nós passamos, né, nós tivemos o Ministério da Cultura fechado, nós tivemos a FUNAST fechada, nós tivemos a política da Lei Rouanet parada, nós tivemos um desfazimento de toda a política cultural de nível nacional. Por um governo passado, um governo nefasto, um governo fascista, que nós tivemos que lutar para vencer nas urnas. E aí agora nós vamos ter que reconstruir isso, não é fácil não. Tanto é que o Ministério da Cultura iria fazer um edital próprio e acabou que eles viram que não dava tempo e agora eles aproveitaram a lei Paulo Gustavo e lançaram para todos os municípios do Brasil. O Ministério da Cultura teve que ser recriado, né? Então teve que ter recriado. Só que essa verba está sendo destinada para todos os municípios do Brasil. Então, qualquer município que tem lá uma prefeitura está recebendo o edital da Paulo Gustavo, aí no ensejo tem o audiovisual, são segmentos diversos de cultura, livro, peça de teatro, peça de dança, todos os segmentos atendidos, viu? E, inclusive aqui no Guarujá também, queria só deixar claro que a inscrição termina amanhã, se alguém tem interesse, só entrar na página lá da Lei Paulo Gustavo, que está lá escrito no Guarujá, tem um link no Guarujá que dá tempo de fazer. A nível do Estado, a mesma situação. A gente teve outros governos mais afinados com a cultura, até quando era o PSDB era mais fácil. Depois racionalizou demais lá. Hoje nós temos um governador que não quer não está nem aí. Até a Pagu lá, o Centro Cultural Pagu de Santos, da Cadeia Velha, tá ruínas lá e ninguém está fazendo mais nada. E também não tem nenhuma política, o PROAC, que era uma política bacana, que segurava dinheiro da lei de incentivo do ICMS, também está parado, agora está se tentando ver se consegue voltar. Em nível municipal, se você tirar hoje, na Prefeitura do Guarujá, a lei Paulo Ricardo que chegou, que eles estão tentando viabilizar, não tem nenhum projeto. Não tem nenhum projeto e é triste dizer, porque nós tínhamos projetos que teriam que dar continuidade. O Café Cultural é um projeto que não gasta. Você pode levar para todas as periferias, você pode levar para o centro da cidade, você pode levar para vários lugares. Um projeto também que não é tão longe, que é o projeto do Cinema para Todos, lembra? Que levava cinema para as comunidades, Rua Feliz, vários programas que seriam importantes como política municipal. Mas, porém, hoje a Secretaria de Cultura ela serve como cabide de emprego. É isso. Então, direcionado para o vereador tal, coloca a gente lá, aí você vê quem é o diretor de cultura. Não tem formação nenhuma, é um cargo ligado ao vereador. Não tem. Os diretores piorou mais. Se você pega o secretário, não tem. Quando você pega os diretores, aí que é pior, porque assim, a gente que está lá
porque a indicação ocupar o espaço. O espaço e ganhar porque é o vereador que indicou. E é uma tristeza, né, cara? Você vê. Não tem não, pra você ter ideia como é complexo, que não tem nem nível de discussão. Você vai conversar com um diretor desse, você abre a boca para falar de um eixo que seja, a pessoa não tem base. Ela não tem história, não conhece. A Não, cultura, não tem a primeira coisa da cultura é você precisa ter conhecimento da cultura, tem que ter história na cultura, porque senão você não faz cultura. Né? É verdade. A cultura é uma coisa que ela auto, é meio, né? Ela te forma, mas te obriga também a formar alguém, porque senão você não tem continuidade. O que eu digo, Cristóvão, que assim, que o teatro me salvou. Eu era morador do Itapema, eu jogava bola no time do Guarani, que depois virou Monteiro, depois virou Sucatão hoje. E aí eu tinha uma escolha, ou ir pro futebol ou ir pro teatro. O teatro era no Walter Schepps. Mandar um abraço para os meus contemporâneos lá do Walter Schepps, Júnior, Maceió, a professora Maria do Carmo, que muito me ajudou. E aí a gente teve um contato com o teatro. Ter contato com o teatro é ter contato com livros. E aí se você tem livro, se você tem contato com o livro e a dramatização humana, você ganha como pessoa. Aí pronto. Aí você dá o start para a vida toda. Então você tem que estar lendo a vida toda, você tem que estar tendo ético. Porque olha só, pode ter raras exceções, mas uma pessoa que tem uma formação cultural, ela é uma pessoa ética. Geralmente. Aliás, eu conheço alguns que talvez não tenham seguido, mas é a mesma coisa. Eu acho que a cultura, cara, ela é a mesma, ela é como se fosse uma religião. Você vai encontrar um monte de religioso que vai pro inferno, porque não cumpre. É muito legal isso você falar. Mas ele não cumpre aquilo que ele se comprometeu. A cultura é a mesma coisa. A cultura humaniza, ela humaniza. E se você consegue ter o discernimento de respeito ao outro, se ganhar só isso, já é porque assim, igual você falou, o teatro me salvou. O cinema me salvou, né? Você iniciou no teatro, eu iniciei no cinema, não necessariamente no cinema, mas no cineclubismo. Sim. Foi a minha grande paixão, a minha vida inteira foi o cineclubismo. Mas depois entrei em todas as áreas da cultura. Depois você acaba entrando. Tanto que eu passei depois a gerir, a gerenciar, a fazer, e foi maravilhoso, né? Então, esse encontro com a arte, eu falo que ela vem pro teu corpo e ela fica te provocando. Eu tive em 2002, até na Câmara Municipal, no Espaço Alberto Marques, uma exposição de artes plásticas. Foi a última vez que eu pintei 28 quadros e todos foram vendidos no mesmo dia. Caralho, aí o que aconteceu? Eu depois disso que aconteceu, eu iniciei no direito, né? Eu em 2003, 2004, eu fui fazer faculdade de direito. E aí eu acabei saindo muito dessa questão das artes plásticas. E agora como eu estou para me aposentar. Agora já ganhou muito dinheiro, já ficou rico, agora já pode voltar de novo a ser artista, né? Artista é tudo rico, né? A arte me traz para a vida. E na pandemia, então, eu vou só te falar. Na pandemia eu escrevi Rai Brasil, uma história que não contaram a você. Inclusive, eu aprovei na Lei Rouanet para captar recursos, para fazer 5 mil livros doados. E eu coloquei agora na lei Paulo Ricardo, ver se eu consigo também. Rai Brasil é uma história que não contaram a você por quê? As pessoas não sabem por que Brasil chama Brasil. E eu tento explicar isso com um menino, né, um jovem, do povo originário aqui do Brasil, e que ele é uma viagem mitológica. Ele encontra um Quiron, um centauro, que vai falando as verdades sobre o Brasil para ele, e aí, ao falar as verdades, o povo vai entender o porquê que o Brasil é Brasil. Eu conto algumas lendas nacionais, como a lenda da Vitória Régia, do Urutau, para poder explicar isso. E também é um encontro entre a gente entender que existia um povo aqui antes do descobrimento, e como o português que é o vitorioso, muita gente ainda acha que quem descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral. Só que aí você, na minha pesquisa, é interessante esse espaço para eu falar, existia um historiador chamado Câmara Cascudo.
e que é um folclorista, e ele trouxe algumas lendas que o povo não sabe. A lenda da Vitória Rosa é lindíssima, da Vitória Régia. A lenda do Urutau, é um pássaro desgraçado, é muito legal também. Então eu pego como pretexto falar o porquê que o Brasil é Brasil, para contar algumas lendas nacionais. Inclusive eu estou pleiteando aí, ver se eu consigo ali o Paulo Ricardo para esse livro. E também escrevi um outro sobre paternidade, que é a minha experiência pessoal, da minha relação com meus 2 meninos, com meus 2 filhos. Então na pandemia, quando não tinha nada, quando você vê que a morte está ali, o que sobra é você com você, não é isso? Sim. E aí muita gente tiveram dificuldade para sair desse lado mental porque não tem a cultura de ler, porque não tinha a cultura de se expressar, de pintar. E as pessoas que tinham isso, que tinham contato com a terra, que tinham contato com a leitura, o cineclubismo, para assistir filmes e filmes e filmes, você saiu melhor durante esse tempo de pandemia. Não é não? Saiu melhor. E hoje eu tenho produtos, hoje mesmo eu estava vendo, durante a pandemia, foi o período que eu mais estudei, durante a pandemia que eu mais criei, entendeu? Inclusive eu criei um curso agora que é bem engraçado, se me permitir eu falo um pouquinho. É a história de um rapaz que eu conto um pouco da, sabe a arminha de galo que tinha no Centro de Cavalo? Sim. Da década de 80, eu trago um pouco dessa atmosfera e trago também a atmosfera do Pique-Salve, Manamula, muita gente não sabe nem o que é. Manamula, que é aquela brincadeira de rua, Pique-Salve, peão, bolinha de gude. Eu trago isso tudo, esse enredo, dentro de um conto que eu transformei no roteiro para fazer um curta. Esse cara, esse menino, o Cristóvão, ele ganha 3 ovos, ele tem um galo, ele consegue um galo com esses 3 ovos, um deles nasceu com galinha, cuida como se fosse um filho, e a primeira luta que ele leva para a rainha, esse galo morre. Então ele descrente totalmente, briga com Deus, quebra a santa da mãe dele, a confusão danada. Né? E o filme para aí. Só que esse cara, ele conseguiu ter o galo de briga dele. E essa é a grande questão. Esse cara é pai dos maiores lutadores de jiu-jitsu dos países. Essa é a história do cara, entendeu? E esse cara é muito presente, porque esse cara é meu irmão. E aí eu consegui contar a história dele do meu olhar, do meu olhar diferenciado do que realmente aconteceu. A hora tá passando, papo bom, né? Papo bom passa rápido, né? Mas assim, temos acho que mais uns 10 minutinhos. Agora eu vou deixar para você falar um pouco, né? Você falou dos teus projetos, agora fala de você. Como é que você realmente iniciou, né? Assim, eu sei que você teve umas etapas, né? Essa coisa do teatro, do cinema, né? Tá. E conta pra gente aí como é que foi, né? Sintetizando aí por conta do nosso tempo. Eu sei. Como é que foi essa tua passagem, como é que foi essa tua chegada no teatro, como é que você encontrou a cultura, você já começou um pouco as partes. Eu gosto muito de saber disso das pessoas, porque... Vou te falar, eu estudava no Walter Schepps, tive acesso lá com a professora Maria do Carmo, eu gostava muito de escrever. Aí ela viu que eu tinha um dom para escrever, pediu 2 textos para teatro, eu escrevi. Um foi encenado de manhã e outro encenado à noite, da turma da Itabá e Itabá B. Aí eu tive contato com o teatro, fiz Meia Sola, que é um espetáculo do João Neres, um espetáculo muito denso, bacana. Grande João Neres, um abraço para você. Aí depois eu fiz uma outra peça do João Neres, que é A Semente. Essa marcou demais. A Semente? Nossa, uma peça política maravilhosa, escrita por Jean-Francisco Guarnieri. Foi encenada em 1991, 30 anos depois da ditadura. Ela foi censurada em 61. Guarnieri, para quem não sabe, molecadinha mais nova aí, faz favor, vamos pesquisar. Porque é um grande nome do teatro brasileiro. Aí o que aconteceu? Que teve no Guarujá, inclusive. Teve no Guarujá em 91, passou por aqui. Né? Foi muito bacana esse contato. A gente tem fotos com ele, foi bem legal. O que acontece é que depois da Semente, eu deslumbrei um teatro em São Paulo, fui para São Paulo fazer teatro e fiquei 10 anos em São Paulo, fiz teatro escola, fiz teatro profissional, fiz cinema e participei do filme Carandiru, né, como elenco de apoio, eu e o Júnior, inclusive, a gente fez elenco de apoio no filme Carandiru. Aí eu fiz alguns curtas em São Paulo,
Só que aconteceu, em 99, o mundo ia se acabar, né? Sim, Então eu falei assim, eu vou morrer na praia. Aí eu voltei. Aí tu voltou por morrer na Voltei pro praia. Guarujá em 99, em 2000 eu virei conselheiro tutelar, 2001. E aí eu voltei a fazer novamente, nós reeditamos o TPI, eu, o Júnior e o Ben. Foi na associação do BNH ali na Rua 13, nós fizemos lá no cantinho lá, voltamos com o TPI. Aí Teatro Popular de Itapema. Aí eu participei também do roteiro histórico de Santos. Eu fazia 3 personagens, fazia um português, fazia um mercador de escravo e mais um português. Eram 2 portugueses, um português no início e um português que se arrependia lá no Museu do Café. Eu fiquei uns 2 anos assim. E aí eu comecei, aí eu fui para artes plásticas, comecei a pintar e tal, aí eu fui pro direito e eu tive uma passagem pela cultura, né, foi de 2005 a 2007. Faz um trabalho muito legal, inclusive eu queria falar para a Secretaria de Cultura que esse projeto qualquer um pode fazer. E não tem curso, que é o Café Cultural. Não tem curso nenhum, é só... Esse outro. Outros que às vezes, porque não tem dinheiro, tem sim. E quero dizer também que esse projeto que eu falei, que é Vamos ao Teatro, também não tem curso, porque vocês já têm um ingresso. É só pegar um ônibus, é fácil conseguir na prefeitura, coloca numa praça, vai dar mídia, vai dar a mídia regional, das televisões regionais que vão vir correr, e vai criar público para teatro. E é isso, o teatro é minha vida, a cultura é minha vida. Eu sou muito grato por ter encontrado, né, a cultura e ter defendido a cultura, como eu estava te falando. Em 2013 em 2010 eu estive no Fórum Mundial Social, na Conferência Mundial de Cultura, e lá eu consegui aprovar que nós tínhamos que se aproximar da Europa. Sim. Isso foi em 2010. Quando foi em 2012, a Unesco chamou uma delegação para ir. Aí eu já era advogado. Aí me chamaram, porque a proposta era minha, e eu fui. Nós ficamos 22 dias na Europa discutindo política pública de cultura. Estive em Roma, estive em Milão, estive em Turim, estive em Genebra, na Bélgica, em Paris. E depois nós fizemos um documento, trouxemos para cá, nós apresentamos para os deputados na Câmara Federal. E em 2015, tinha um grupo de brasileiros que foram para lá para aprender, por causa desse trabalho nosso, a como preservar as pedras do Aleijadinho. Foi aprender lá em Roma, porque Roma eles mantêm, né? Eles mantêm bem as pedras, e aí nós vamos aprender com eles como é que se mantinha. Porque a pedra sabão está desfazendo lá em Ouro Preto e as cidades Mariana, as cidades lá perto. É isso, acho que a minha vida é isso. E aí eu vou continuar, enquanto viver, lutando para que a cultura aconteça. Inclusive eu gostaria muito de fazer um apelo aqui. Nós estamos aqui no PVQ. Gostaria muito de ver ali em frente à escola, no domingo e no sábado, a feira de arte de guloseimas do PVQ. Entendeu? Com produtos de moradores daqui da cidade, com artesanato do pessoal daqui da cidade. Uma feirinha que começasse às 10, ficasse até às 5 horas da tarde só, naquele espaço ali em frente à praia. Tivesse artesanato caiçara de verdade, tivesse uma tapioca, tivesse o quebra-queixo. Se os caras quisessem, descobririam tantos artistas nessa. Você pegar no PLQ aqui, mesmo, aquele pessoal que vende cocada nos restaurantes, colocar eles ali, eles ficam em casa. A tua ideia é maravilhosa. Vamos esperar. Olha aí, seu secretário, senhor prefeito. Vamos cuidar um pouquinho. Eu não tenho maldade. Se quiser fazer, só porque a minha ideia e o projeto está pronto, mas pode fazer. Vamos aí. Ô, Cláudio, eu desde já agradeço muito a tua presença aqui no podcast. Eu quero terminar falando uma poesia. Isso, eu ia falar justamente isso. Vamos poesia, essa podcast é tudo a ver. Essa poesia é muito antiga e é bem rapidinho. O nosso amor que não esqueço, e que teve seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar, sem violão. Noel Rosa. Grande.
agradeço muito a tua presença e espero que você volte, né, para a gente. É só chamar. Fazer mais programa, chamar, vamos, né? Este é o primeiro de muitos que virão, com certeza. Agradecendo aqui a Praia Show, a grande rádio do Perequê, e que agora abraçou essa ideia de fazer comigo aí o podcast. Eu sou Cristóvão Ferreira e agradeço a sua presença, a sua companhia. Grande abraço.